Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre todos e todas. Eu sou o presbítero Clóvis, estou aqui mais uma vez hoje com o presbítero Luiz Cláudio. Graça e paz a todos da parte de Cristo. É um prazer estar aqui com o presbítero Clóvis para juntos estabelecermos um diálogo relacionado ao Evangelho de Cristo que nós cremos será edificante para a vida daqueles que nos ouvem. Prazer é todo meu e desde já agradeço e agradecemos a todos e todas. Queremos refletir, iniciar mais uma série de comentários sobre o Evangelho. Dessa vez, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, do versículo 13 a 35. Dois discípulos que viajavam de Jerusalém para um vilarejo chamado Emaús, e eles estão viajando e com a alma angustiada e encontram um ilustre desconhecido que se torna companheiro de viagem deles e começa a interrogá-los. E nós também queremos participar dessa viagem. Queria que essa caminhada, desse percurso, queria que o Cláudio apresentasse melhor esse contexto geral. O episódio, o reencontro entre Cristo e esses dois discípulos a caminho de Emaús, e o termo reencontro é um termo que nós faremos uso ao longo dessas reflexões, porque pela narrativa fica pressuposto um certo vínculo, já um certo nível de relação entre o Cristo e aqueles dois discípulos. Esse é um episódio tipicamente lucano, é um episódio que só aparece no Evangelho segundo escreveu Lucas. Ele é originalmente lucano. Nós não iremos encontrar nenhuma outra referência a este reencontro nos demais evangelhos, e ele está situado já no contexto pós-pascal, considerando a cronologia dos episódios. Jesus irá se reencontrar com esses dois discípulos já no final do domingo da ressurreição. Então ele já é uma narrativa do Cristo ressurreto. Jesus, esse episódio já se insere num contexto pós-pascal, no contexto pós-paixão de Cristo. Nós já estamos diante do Cristo ressurreto que se coloca diante desses discípulos que iam de Jerusalém para Emaús, certamente de retorno ao lar, à casa. Tudo nos leva a afirmar que esses dois discípulos eram naturais de Emaús. Emaús era, se não a sua terra natal, certamente o lugar de sua estadia, sua morada fixa, sua habitação. Então, esses dois homens que muito provavelmente não foram a Jerusalém por conta da Páscoa, porque nós estamos ainda num período de festa, o domingo, embora não seja um domingo pascal no sentido cristão, as manifestações do Cristo nesta ocasião já nos projetam um cordeiro não que seria imolado, mas que já fora imolado, já triunfou
sobre o seu padecimento, mas ainda é um momento de festa de Páscoa judaica. Então, esses eflúvios pascais ainda podem ser notados. Só que esses dois discípulos certamente não foram para Jerusalém simplesmente para celebrar a Páscoa. É muito provável que a relação deles com Jerusalém já transcenda esse compromisso litúrgico de calendário judaico, e muito provavelmente eles já acompanhassem o Cristo, talvez até por outras cidades, e não só Jerusalém, e que estavam lá justamente por conta do Cristo, e não por conta da festa da Páscoa. Nós vemos que para eles a geografia que os faz, se mover já é na verdade o Cristo. Sim. Porque nós vemos que há uma construção de uma relação com Cristo, e toda a caminhada deles orbita em torno do Cristo. Até a ideia de redenção que está presente, aquele que deveria remir Israel, um dos discípulos usa essa expressão, aquele se referindo ao Cristo, que haveria de remir Israel. Até a ideia de redenção que eles expressam já não é uma ideia de redenção dentro desse modelo judaico pascal. Já é uma redenção que transcende o mero sacrifício de um animal, cujo sangue derramado no lugar do pecador vai remi-lo e colocá-lo numa situação de harmonia com Deus. Ora, se eles estão presos a uma ideia de redenção, essa ideia de redenção passa necessariamente pelo Cristo, que é Cordeiro de Deus. Então, a ideia de redenção que eles expressam nesse capítulo 24 já transcende essa coisa do calendário, da imolação do cordeiro, do rito, da liturgia judaica. Já está presa a uma ideia de redenção muito enraizada na figura do Cristo. Entendeu? E esse retorno deles a Emaús é quase que uma ruptura, um voltar para casa depois, e nós veremos isso, depois de terem aderido a um projeto de reino proclamado pelo Cristo, e que a cruz representou uma espécie de desfecho trágico. Então, eles parecia encerrar esse projeto. Como o Cláudio disse, de fato o que notamos é isso. Eles muito provavelmente teriam ido a Jerusalém por conta do Cristo. Nós pensamos que talvez eles fossem iguais aos outros discípulos, que tendo conhecido Cristo em uma cidade, passou a se locomover junto com Cristo, a caminhar com Cristo, a seguir o Cristo. E justamente por conta do Cristo, como disse o Cláudio, eles voltam para Emaús, que vemos um certo desapontamento, uma frustração neles, e por isso eles voltam a Emaús como quem volta ao tempo da rotina, como quem volta... Movimento esse que vai ser natural entre os discípulos, Depois nós veremos Pedro pescando, Tomé desaparecendo, talvez se ocupando com os seus afazeres, enfim, os discípulos voltando a pescar, retomando suas profissões e o seu cotidiano. Exatamente, é aquela ideia, a ausência do Cristo nos coloca nos introduz numa noção de tempo que é o tempo comum. É o tempo do cotidiano, tempo do trabalho, mecânico, sem sentido, vazio. E já o Cristo nos transcende. Já entramos nesse tempo eterno, esse tempo de eternidade. E por isso que podemos dizer aqui que eles se locomoviam por conta de qual geografia? A geografia do Cristo, a geografia do reino. Vão a Jerusalém por conta do Cristo. O texto não determina quando eles começaram a segui-lo, mas vão a Jerusalém por conta do Cristo, e também por conta do Cristo parecem agora retornar ao tempo da rotina, pensando que
o Cristo não tivesse ressuscitado. Exatamente. Sabe, veja, essa questão que você tocou da geografia é extremamente cara ao Evangelho, porque eles caminham no sentido oposto. Nós veremos mais à frente que quando eles reconhecerem que aquele estrangeiro era o Cristo, eles fazem o caminho inverso, aí eles voltam para Jerusalém. Então, a ausência do Cristo, ou pelo menos a ausência da esperança do reencontro com Cristo, nos coloca num caminho contrário ao caminho de Deus. Porque Jesus iria se manifestar em Jerusalém. E é interessante o quanto Cristo, ou a ausência dele, é quem define a nossa caminhada. O sentido da nossa jornada. Sim, é quem define a nossa caminhada pela vida. Ou o Cristo ou sua ausência, ou pelo menos a ideia de sua ausência. Sim. Porque percebendo a presença do Cristo, isso transforma a trajetória deles. Eles que estavam indo para Emaús, voltam para Jerusalém. E enquanto você falava, eu lembrava do Cristo menino, que o Cristo que nasce já transforma a trajetória, já transforma percursos. Sim. Porque os 3 reis magos vão, encontram o Cristo, e Herodes tinha dito: voltem e nos contem acerca dele, se ele é mesmo o Messias. Mas divinamente avisado, o que eles fazem? Eles encontram o Cristo e tomam uma rota totalmente diferente. Encontrar-se com Cristo é ter a sua rota, a sua trajetória transformada. Então nós vemos aqui que a presença ou a ideia da ausência do Cristo é que vai definir toda a trajetória do indivíduo. Mas vamos refletir sobre esse texto. Espero que vocês nos acompanhem nessa trajetória e ficamos por aqui nesse de hoje. Né? A gente volta com esse texto em breve. Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Graça e paz.